Olá, meus amigos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos hoje para a correção da semana 1 do PET 5. Olha só, nós já estamos no PET 5 e nós vamos para a correção da primeira semana. Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História. E não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus colegas ou com seus alunos, caso você seja professor. E se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Então vamos agora para a correção dessa atividade, que o assunto dela é importantíssimo. Nós precisamos de entender o ponto dessa atividade aqui, não para entregar o PET, não para resolver as atividades que foram propostas pelo Estado de Minas. A gente precisa entender o ponto aqui da questão, o X da questão, para a gente viver bem em sociedade. Então, de todas as atividades que nós já fizemos aqui, talvez essa seja a mais importante, porque trata de um assunto fundamental para a cidadania, que é racismo. E nós vamos ver que esse racismo é estrutural. Vamos dar uma olhada aqui nas atividades, porque pelas atividades a gente vai conversando, vai debatendo alguns pontos aqui, beleza? Então tá aqui, ó, com base nos textos e na manchete acima, então a gente tem aqui dois textos, um bem curtinho, um outro mais longo aqui. Então com base nesses textos aqui, você vai fazer atividade. Se você não leu, eu indico que você leia, porque o conteúdo dos textos está bem bacana. Então vamos lá, número 1. Com base nos textos e na manchete acima, analise os efeitos da escravização de africanos na sociedade brasileira hoje. Qual o efeito que a escravidão nos traz hoje? Pessoal, nós temos que entender o seguinte, ó. A escravidão afastou desde o princípio. O que é a escravidão? É justamente você tirar o direito de liberdade de alguém. Aquela pessoa não pertence mais a ela própria, ela não faz mais o que ela quer, ela pertence a outra pessoa que determina o que ela deve fazer. No caso da nossa escravidão vergonhosa aqui, os seres humanos que foram escravizados eram tratados, eram tidos como ferramentas que falavam. Era basicamente isso. É como se fosse uma enxada, como se fosse uma foice que conversa. Os escravizados, os negros africanos trazidos para cá para trabalharem como escravos, eram tratados como um sub-humano, como uma ferramenta apenas. Não havia neles alma. Até tem uma vertente religiosa que defendia isso, que os negros não tinham alma, por isso eles podiam ser escravizados. Então, esse era o pensamento da época. Então vamos ver, ó. A escravidão afastou desde o princípio os negros de direitos básicos, como o de ir e vir, a liberdade, né, gente? Os colocou como produtos sub-humanos e tornou o racismo estrutural. Colocando os negros aqui, colocando a elite entendendo que os negros são ferramentas sub-humanas, isso foi passado de geração para geração. A escravidão aqui no Brasil, vamos pegar aí do século XVI ao século XIX, foram 3 séculos cheios de escravidão no Brasil. 3 séculos, nós estamos falando de 300 anos de escravidão. O Brasil tinha uma tradição escravocrata. Não dá para tirar isso de forma fácil. Para vocês terem uma ideia, enquanto o Brasil, pensando na história do Brasil, nós temos menos tempo sem escravidão do que com escravidão. Que se a gente pegar o finalzinho do século XIX e aí o século XX e esse início de século XXI, nós temos aí 1 século e meio aproximadamente, 1 século e meio sem escravidão. Nós vivemos 3 séculos de escravidão. Agora que nós chegamos na metade do período que o Brasil teve de escravidão. Isso não se tira da noite para o dia. O racismo é estrutural, o que significa que ele está nas estruturas da sociedade. Desde o início, os negros foram tratados como sub-humanos e mesmo depois da abolição da escravatura, não foi dado aos negros nenhum direito. Ok, todos os negros estão livres, mas e agora? Que escola eles vão frequentar? Não tem, não podem. Eles vão trabalhar de quê?
Não, os empregados, a elite não quer mão de obra negra, eles estão trazendo imigrantes para trabalharem aqui. Ah, mas e aí, o que a sociedade pensa sobre os negros? Que o Brasil deve ser branqueado. Havia no início da República o pensamento de branqueamento da população. O Brasil precisa ser branqueado. Vamos trazer imigrantes europeus branquinhos para cá, para a gente branquear o Brasil, limpar essa cor negra que existe no Brasil. Nós estamos falando desse tipo de atitude mesmo após a escravidão. Então não foi dado aos negros. E agora? O cara trabalhou, a família dele, os antepassados dele trabalharam aqui por 300 anos. O Estado deu alguma indenização para esse cara? Olha, toma aqui, seu miserável, por trabalhar tanto tempo para nós de graça, toma pelo menos essa indenização aqui para você construir, pra você comprar uma terra para você construir uma fazenda. Não teve nada. Liberta os negros, tchau, obrigado por ter trabalhado de graça até hoje, você e toda a sua família, desde que vocês vieram da África 300 anos atrás, tchau. Nada foi dado a esses negros para integrá-los à sociedade. Então, o racismo se tornou uma questão de estrutura. Os negros ficaram marginalizados, ficaram à margem da sociedade. Por consequência, a única forma deles terem alguma coisa, de se alimentarem, era praticando delitos, já que não foi dado a eles nenhum direito. E hoje nós temos como consequência disso, você pega a grande massa da população carcerária, é negra. Então a gente percebe claramente que até hoje nós sofremos pelo descuido com a população negra, até hoje nós presenciamos isso. E isso descamba em forma de racismo. Muitas pessoas hoje, idiotizadas por várias teorias, entendem que os negros são inferiores, que os negros não conseguem fazer determinada coisa só pelo fato da pele deles ser mais escura. Pessoas idiotizadas, emburrecidas por um preconceito que é estrutural. Então, por isso que é muito importante isso aqui. 2. De acordo com os textos, como era o acesso à cidadania no decorrer do Império e da Primeira República no Brasil? Os direitos eram exclusivos dos brancos, proprietários de escravos ou de terra. Quem tinha direito à cidadania? Os brancos, brancos ricos, a elite brasileira branca rica, que tinham escravos e tinham terras. 3. A desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente a quem? Quem é afetado por essa desigualdade? Os excluídos sociais. A gente pega em todos os momentos escravizados. Naquela época, quem eram os mais afetados? Óbvio, os escravizados, porque eles estavam sendo escravizados naquela época. Além deles, os libertos, quer dizer, os ex-escravos que não encontravam oportunidade para trabalhar em lugar nenhum. E depois, os seus descendentes, e aí nós estamos falando da atualidade. Pessoas que até hoje sofrem por serem negras. Então, a desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente essas pessoas. E número 4, para terminar, a quem interessava a ausência de cidadania e a exclusão social da grande parte da sociedade? Isso era interessante para quem? Racismo, preconceito, isso era interessante para quem? Olha, era interessante às elites, que construíam suas fortunas através da negação de direitos aos excluídos. Como que várias famílias que hoje são famílias tradicionais ricas no Brasil construíram suas riquezas? Construíram sua fortuna, sua riqueza, construíram propriedades com base no trabalho escravo. Se for analisar, várias famílias ricas e importantes no Brasil hoje remetem a famílias tradicionais da época da escravidão que construíram seu legado e a sua riqueza com base no trabalho escravo. Então, uma vergonha, né, gente? Pessoal, acaba aqui
a nossa correção. Como vocês viram, o assunto é muito importante, vale a pena ser discutido. O mês que vem nós temos aí o Dia da Consciência Negra. Acredito que nós vamos fazer um trabalho também especial para falar disso. E você se inscreva aí mais uma vez, caso você não seja inscrito, para você não perder nada disso. E semana que vem tem mais correção de pet aqui para você. Então, até lá!